Fala, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Nerd e hoje eu não trouxe meu café. Eu tô tomando refrigerante de Guaraná, que eu não posso dizer a marca, na minha caneca de caveira. Hoje nós vamos falar de A Última Caçada de Kraven. Então, aguardem. Antes de começar essa história, essa resenha, eu queria deixar alguns pontos. Eu já queria falar dessa história, só que eu ainda não tinha o gibi em mãos. Eu já tinha lido ele há um tempo atrás e eu acabei vendendo, me desfazendo dele e eu não tinha em mãos. Eu comprei e chegou essa semana. Tá todo mundo... Hoje é um domingo, tá? Eu tô gravando no domingo. Hoje tá todo mundo falando do DC Fandom, que é aquela espécie de evento da DC onde tá tendo as novidades dos filmes, dos jogos, das séries. E eu digo pra você, tá fantástico aquilo, tá? Eu ia fazer um vídeo sobre aquilo, mas tá todo mundo fazendo e eu não queria perder a minha linha de raciocínio, tá? E vieram me pedir também no Instagram, tá? Café com Nerd, pra fazer a resenha da Última Caçada de Kraven, tá? Então, vamos para ela, tá? A Última Caçada de Kraven foi escrito por DeMatteis, esse cara aqui, e foi desenhado pelo Mike Zeck, que é esse cara aqui, tá? Então, o que acontece? Essa é uma das histórias do Homem-Aranha com mais emoção que foi feita. É uma das melhores histórias do sentido de ensinar algo, de passar emoção pra você, tá? Uma das histórias que... Aliás, um dos vídeos que eu fiz foi o do Homem-Aranha Azul, que eu vou deixar o card em cima. Se você não viu pra você ver, também bate de frente as duas com tanto de emoção que elas expressam. Homem-Aranha Azul, se você não viu e quiser ver, conta a história de como do Peter relembrando da Gwen, tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre aquela história. Se você quiser ver, eu vou deixar o card em cima, tá? Então, assim, o que acontece nessa história? Primeiro, eu vou mostrar os desenhos. Cara, o desenho disso, ele é muito, muito bom. Não sei se desfocou. Essa história, ela é baseada na fase que o Homem-Aranha ainda usa o uniforme negro, tá? Essa história, ela foi escrita... Foi lançado em 1987, tá? Lá nos Estados Unidos foi lançado em 87. Aqui eu não lembro o ano que chegou a primeira vez essa história, eu realmente não lembro. Pra quem não conhece, essa história ela conta a última caçada de Kraven. Quem é Kraven, tá? Kraven é o Sergei Kravenov, é o nome verdadeiro dele, tá? Ele é um russo que os pais vieram pra América, tá? E o pai dele foi morto, a mãe dele ela se matou, tá? Então ele cresceu nisso. E daí o que aconteceu? Ele foi pra África e ele nunca se permitiu ser um cidadão acomodado, tá? Ele via as coisas americanas, as pessoas vindo e voltando, tendo a mesma vida por 20, 30, 40 anos, sai de casa todo dia ao mesmo horário, trabalha todo dia ao mesmo horário, sai de casa às 7 da manhã, chega em casa às 5 da tarde, e ele não aceitava aquilo. Na cabeça dele, aquilo não fazia o menor sentido. Então ele era um cara inconformado com a sociedade, e lá ele aprendeu as maneiras de uma determinada tribo. E daí foi que ele começou a caçar, se sentia superior aos animais. Tanto é que em algumas histórias mostra ele caçando leões, ursos,
com os braços, tá? Com as mãos limpas. Ele não gostava de usar arma, ele gosta de usar a mão limpa, tá? Então esse é o Kraven, é um dos vilões do Homem-Aranha, tá? O Homem-Aranha tá usando um uniforme negro. Isso foi depois de Guerras Secretas, tá? Não sei se vocês se lembram ou se vocês sabem, Guerras Secretas foi uma fase da Marvel que levou alguns heróis e alguns vilões para um outro planeta para eles duelarem para ver quem seria vitorioso. Foi o Beyonder que fez isso acontecer, levou os heróis Capitão América, Homem de Ferro, Homem-Aranha, Magneto, Galactus, e levou essa galera lá pra lutarem, tá? Pra se ajudarem, pra saírem de lá. E foi lá que o Homem-Aranha conheceu o simbiote, que mais pra frente se tornaria o Venom, tá? Então nessa história ele ainda tá usando o uniforme preto, tá? O uniforme negro. Vamos falar da história agora. Ela mostra como os dois são iguais e diferentes ao mesmo tempo. O Kraven sabe que ele tá prestes a morrer, porque ele tá numa idade avançada, só que ele tá no auge dele, ele tá no auge da força, no auge da vida, no auge da sua ideia, ele tá no auge, tá? Ele derrotou todo mundo que ele achava no mesmo nível, ele derrotou todo mundo, só uma pessoa que ele não conseguiu derrotar, que foi o Homem-Aranha. Então o que ele faz? Ele vai caçar o Homem-Aranha, vai ser a última coisa que ele vai fazer, é caçar e derrotar o Homem-Aranha, mostrando que ele é superior ao Homem-Aranha. Na cabeça dele, para ele se tornar superior, ele tem que matar o Homem-Aranha, vestir o uniforme dele e derrotar quem o Homem-Aranha não conseguiu derrotar sozinho. Eu vou chegar lá na frente daqui a pouco. E o que acontece? No início da história, o Homem-Aranha vai andando nos prédios, tá? E pensando na vida dele. E o informante dele tá morto, acabou morrendo. E ele fica com esse pensamento: será que esse cara fez falta, fez diferença ele morrer? Não. E aí ele vai no velório desse bandido, no meio dos outros bandidos, e a galera quer matar ele, só que veem que ele tá lá só pra prestar as condolências. E aquilo acaba mexendo com ele, porque ele começa a pensar se tudo que ele faz vale a pena, se tudo que ele faz realmente fez a diferença, tá? E isso tem muito nessa história. Você para pra pensar nela num conceito mais filosófico, essa história tem muito mesmo conceito filosófico do que você faz, se vale a pena, se compensa, se isso, se aquilo. Então é uma história muito boa para você desfrutar dela, tá? É uma história curta para vocês verem, não é uma história tão comprida. E aí o Homem-Aranha, ele vai nesse velório e ele fica com isso na cabeça. Será que ele vai fazer falta? Será que não vai? Ele morreu hoje, amanhã vai morrer outro. Aí ele fica aquilo na cabeça. O Ned Leeds morre e ele fica com aquilo na cabeça. Quem é o Ned? Ned é o duende, era o terceiro duende macabro, tá? Morreu e ele fica com aquilo na cabeça. E aí logo em seguida morre esse informante. E aí ele fica com aquilo na cabeça. Será que amanhã não vai ser eu? Não vai ser a Mary Jane? Não vai ser a Tia May? Ele começa a fazer julgamentos da vida que ele tá levando. E o que acontece? O Kraven, no mesmo momento, o Kraven começa a se preparar, começa a fazer um ritual, começa a se banhar em venenos, toma venenos. Ele entra numa banheira cheia de aranhas, porque ele acredita que para ele derrotar o Homem-Aranha, ele precisa enfrentar as aranhas no sentido literal mesmo. Ele faz o ritual de preparação, e vai. E até que em determinado momento ele enfrenta o Homem-Aranha, no tete a tete. Eu não quero dar spoiler dessa história, só que é impossível eu falar a última caçada de Kraven sem dar spoiler do que realmente acontece, tá? O que acontece de tão grandioso? Em um embate, Kraven dá um tiro no Homem-Aranha.
E armas de rifle, dá um tiro de rifle. E armas não é do porte do Kraven, porque ele não usa armas. Ele se mostra superior com as mãos limpas, tá? Então ele faz algo diferente. E aí o Homem-Aranha fala, mas não era do teu feitio fazer isso. E aí o Homem-Aranha cai, aparentemente morto. E o Kraven com seus capangas enterra o Homem-Aranha e faz o velório dele. Fim da segunda parte, se não me engano. Então ele faz o velório do Homem-Aranha. E aí o que acontece? Ele assume o posto de Homem-Aranha. Imagina o Homem-Aranha franzino, tá? Vestindo um uniforme justo, franzino. Aí vem o Kraven, um cara de mais de 100 quilos, entroncado, parecendo o The Rock. Vai enfrentar os vilões em Nova York. Imagine, enfim, né? Só que o que acontece? O Kraven, ele espanca vilões mesmo, tá? Ele espanca, deixa caído. Inclusive, tem um bando de vilões, de bandidos fazendo um assalto e ele acaba matando alguns deles, tá? E aí a polícia pensa, não pode ser Homem-Aranha. Não é normal, não é do feitio do Homem-Aranha fazer isso, tá? Ele começa a fazer de conta que ele é Homem-Aranha, tá? Porque ele fez 2 das 3 coisas que na cabeça dele fariam ele ser superior ao Homem-Aranha. Ele matou o Homem-Aranha, se tornou o Homem-Aranha, só faltava uma coisa para estar completa isso, que é enfrentar quem o Homem-Aranha não conseguiu derrotar sozinho, que foi o Ratos. O Ratos, para quem não sabe, ele é uma experiência do Barão Zemo. Barão Zemo é um vilão do Capitão América, tá? O Capitão América eu creio que todos conheçam. Em uma determinada ocasião, o Homem-Aranha foi enfrentar o Ratos, só que ele não conseguiu derrotar ele sozinho. Precisou da ajuda do Capitão América. Então, ele não derrotou o Ratos. Foi o Capitão América que derrotou, tá? Então na cabeça lunática do Kraven, isso faria todo sentido. Ele derrotar o Ratos faria ele ser um Homem-Aranha melhor. Ele ser o superior ao Homem-Aranha, tá? Então é isso que ele vai fazer. Ele vai nos esgotos caçar o Ratos, tá? E ele luta com o Ratos, ele prende o Ratos. E cara, o que acontece depois que ele prende o Ratos, a conclusão dessa história, ela te faz refletir muito sobre a vida. Porque qual é a ideia do Kraven? Que todos nós temos uma aranha para enfrentar, tá? A aranha dele era o Homem-Aranha. Literalmente uma aranha. Mas todo mundo tem uma aranha para enfrentar, que é um medo, que você tem que ser mais forte que ele. Entenderam? Então o roteiro do de Matteis, cara, essa questão filosófica que ele colocou aqui é fantástico, é incrível, tá? Então, se você não leu A Última Caçada de Kraven, leia. Você não vai se arrepender, tá? Você não vai se arrepender mesmo. Eu não vou contar o final da história, porque, cara, você vai ficar boquiaberto, tá? O final, ele é maravilhoso, ele é fantástico. Vocês não têm noção de como esse final é grandioso. Mas assim, tá? Leiam mesmo essa história, que vocês não vão se arrepender. Beleza, galerinha? Minha dica de leitura é A Última Caçada de Kraven. Então, resumindo, essa história tem a minha bênção. Nessa, vocês podem confiar. Valeu, galerinha. Não esquece de deixar o seu joinha, de dar seu like, de comentar, de curtir, de compartilhar. Se vocês puderem curtir, me seguir no Instagram Café com Nerd, eu vou deixar o link aqui embaixo. Beleza, galerinha? Valeu. Fui.